todos. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Colocado em discussão e votação o ato da sexta sessão ordinária, realizada dia 21 de fevereiro. Está em discussão, está em votação, ato aprovado. Não tendo a presença ainda dos secretários da mesa, consulto os senhores vereadores se podemos fazer dispensa das proposituras, correspondências. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Essa presidência encaminha o projeto de lei 19/2018 à Comissão de Legislação para dar seu parecer e requerimentos e indicações à Secretaria Administrativa para providências de costume. Tribuna do Povo. Convido o senhor Lincoln Ribeiro da Silva para explanar sobre melhorias para o Jardim Esperança pelo tempo máximo de 10 minutos. Boa noite a todos que estão aqui. Zé, obrigado pela oportunidade. A Áurea, todos os vereadores assim que apoiaram a associação do Jardim Esperança, antiga Vila Camargo 1. Aqui eu venho em nome de todos da nossa vila, né? Hoje Jardim Esperança, pedir não melhorias, porque a gente pede melhoria para aquilo que está um pouco defasado. Eu estou pedindo em ato de misericórdia aqui, né, realmente, né, aquilo que a vida está precisando. Nós estamos hoje necessitados, né, de lombadas, iluminação, limpeza de terrenos e uma praça de esporte. Porque para poucos aqui, né, ou alguns aqui que já foram à vila, veem que nós convivemos com ratos, com baratos, com esgoto a céu aberto e alguns documentos que eu tive aqui em mãos, verificando, da antiga associação, né, a princípio, no começo, em 2001, eles começaram com um pedido de lajota. Lajota. Isso aí, gente, já é coisa defasada. E quando eu fui no Detran pedir uma lombada, porque alguns dias antes desse pedido meu, dessa lombada, houve um acidente com um menino. E esse acidente quase foi fatal. Pelo pouco que eu vejo, um menino de 7 anos, quando é atropelado por uma moto, qualquer outro veículo de transporte, qualquer um que seja, pode ser fatal, causa ferimentos graves. Então, gente, não é algo que eu preciso assim para fazer bonito para a vila, não é algo que eu quero para fazer bonito para alguém, é algo que realmente a vila está precisando. Todos nós estamos necessitados e precisamos desse tipo de melhoria. É muito mais que melhoria, como eu disse, é um ato de misericórdia aqui para a população que mora no Jardim Esperança. Hoje, né, corrigido por mim, pelo secretário da infraestrutura aqui, falou assim, não é mais Vila Camargo 1, Lincoln, é Jardim Esperança. E que nos resta ainda a esperança daquele lugar ficar um bom lugar ainda. Porque eu acredito, né, que em meio aos senhores existem, e creio que existem pessoas boas, e tem pessoas muito boas aqui, né, compadecidos com a necessidade da população de Itapeva. Né? Nós de Itapeva assim, devemos ser solidários. Solidários para quê? Para a gente conseguir melhorias para aquele bairro e muito mais do que isso, dar uma vida digna para cada um que mora lá. Porque quando eu converso lá com moradores mais antigos, né, vem no coração deles, vem na voz, aquele ar assim, de desprezo pelas autoridades. Os senhores, né, aqui presentes, vereadores, né, têm uma representação muito grande, são muito bem respeitados. Eu estou aqui em Itapeva há 8 anos, né, e eu vejo, né, como uma cidade do interior, uma cidade pequena, como os senhores são conhecidos e como os senhores são respeitados aqui em Itapeva. Diferente dos outros lugares que a gente já nunca ouviu um vereador na minha vida. E aqui eu tive a oportunidade de conhecer alguns, como o senhor Ziel me recebeu muito bem no gabinete dele, eu me senti muito bem. Porém, gente, nossos amigos vereadores aqui, nós precisamos desses tipos de melhoria lá. E, como disse, não é para fazer bonito, não é para fazer um agrado para a população, é para dar uma vida digna para cada um que se encontra naquele lugar. Quando eu cheguei ao Detran pedindo a lombada,
me falaram que não poderia colocar a lombada em piso móvel, ou seja, aquela lombada lá não era, aquela lombada que existia anteriormente lá, por causa do atropelamento daquela criança, não era regular. Porém, o único meio de segurança que existia lá, infelizmente, foi arrancado. Foi arrancado e, enfim, e não se deu por quem arrancou, só foi arrancado. E agora nós estamos aqui ao léu, infelizmente com todo o trânsito passando lá, porque aquela via, aquela rua Marcondes de Oliveira, é uma via única, é uma via de grande fluxo. O bairro se encontra em crescimento. Dos 1.000 habitantes que a gente que encontra lá no bairro, vários têm carros. Passam caminhões de transporte lá, de materiais de construção, materiais, né, alimentícios, enfim. E são veículos, às vezes, que passam em grande velocidade naquele lugar. E a outra coisa também que eu queria enfatizar aqui, sobre a iluminação. Dos 20 postes que tem no todo o bairro lá, infelizmente a iluminação não é suficiente. A iluminação é muito precária. Existe ali pelo menos uns 10 postes sem iluminação. Existem ruas lá que não tem lajota, existem ruas cobertas de mato lá, e não tem nome, não tem iluminação, e os moradores daquelas ruas pagam seu IPTU, né? E enfatizando o que o prefeito um dia me disse, falou assim, a receita nossa aqui é de 11%, não é o suficiente ainda, né, no meu ponto de vista, para suprir a necessidade da vila. Mas, gente, puxa vida, nós temos o dever e a necessidade de dar dignidade para esse povo, para dar dignidade, respeito, para eles se sentirem gente, porque ainda no coração de alguns existe a frustração de não serem respeitados como seres humanos ali, como são. Então, mais uma vez, eu peço a solidariedade dos senhores vereadores, quando assim forem votarem, né, pelo plano diretor, né, colocar lá uma renda específica para arrumar aquele bairro, no lugar daquele terreno que eu acredito que deixa mais ou menos um tamanho de 5 campos de futebol, coberto de mato. Ali nos resta, infelizmente, né, alguns indivíduos lá que tacam fogo no mato, prejudicando toda aquela vila. Uma pequena faísca já é necessário já para causar um grande transtorno. E ali são mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 famílias sendo transtornadas por um simples ato de vandalismo, que é tacar fogo no mato, que é algo que poderia ser muito mais do que ser remediado, ser prevenido, ou seja, com um campo de futebol, com uma quadra, ou uma limpeza bem feita no terreno, que eu acredito que todos os bairros aqui, a maioria dos bairros, existem uma quadra de futebol, existe um campo que as pessoas podem praticar esporte, porém, lá, infelizmente, só resta o quê? O descaso e o mato alto. Infelizmente, como eu já disse aqui, os animais peçonhentos, um rato, baratas, e na última chuva que deu aqui, existe uma casa do lado lá onde está correndo esgoto, está correndo esgoto até agora, e não é um ato isolado. Por várias vezes lá já vi o esgoto lá, céu aberto, esgoto com a tampa da Sabesp lá, jorrando água. Hoje, no momento aqui, né, eu não tenho os slides, porém, né, da próxima vez, se um dia eu tiver oportunidade, vou trazer os slides para os senhores aqui. Eu vou trazer a quantidade de animais peçonhentos que ali foram encontrados naquele matagal, né, que hoje poderia ser uma quadra de esporte, uma pista de corrida, né, que comporta todos os moradores ali. Inclusive, os moradores ali do Pilão d'Água, que é um bairro vizinho do nosso, que muito se confunde hoje com a Vila Camargo 1 também. Eu acredito hoje que uma praça de esporte não vai onerar, né, os nossos orçamentos. Por que eu digo nosso orçamento? Porque eu também faço parte, né, todos nós fazemos parte desse município aqui. E assim, né, eu quero, né, colocar aqui uma palavra bíblica que eu assim hoje meditei, que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado, ou seja, comete o mal. Então, eu acredito aqui que todos têm consciência daquilo que sabem fazer, né? E eu peço encarecidamente para os senhores vereadores, né, as autoridades aqui presentes, que olhem para aquela vila, porque muito mais do que, né, um povo, né, que não digo assim gado eleitoral porque é pejorativo, muito mais do que
pessoas que votam, né, são pessoas que merecem respeito, que merecem dignidade, né? É uma vila em amplo crescimento, existem pessoas muito boas ali, existem pessoas muito boas mesmo, que assim estão lá, né, à margem da sociedade, se sentem à margem da sociedade, né? Porque ali é um lugar estratégico, ali é um lugar bom para se, né, ter um comércio. Hoje, né, com a pista dupla, infelizmente, né, não tem um acesso tão rápido assim. Todos os moradores que estão lá e moram lá precisam de um acesso, andar mais ou menos uns 10 minutos para chegar à vila. E hoje, né, nós necessitamos desse acesso rápido aí, que um dia eu acredito que vai ter, né, como eu vi em alguns planos aí de loteamento do terreno, eu acredito que vai acontecer isso. Mas hoje, mais do que nunca, encarecidamente eu peço aos senhores vereadores, né, ao senhor Ziel, quando forem votarem nosso plano diretor da cidade de Itapeva, ou se vier algum documento com planos orçamentários que visem a vila, que visem, né, a qualidade de vida das crianças, dos idosos, de todas as pessoas que lá estão, que precisam encarecidamente da atenção dos senhores, que precisam encarecidamente da boa vontade e o trabalho que os senhores têm feito aqui em Itapeva. E desde já agradeço a oportunidade e também quero assim colocar, né, também como, mais uma vez, eu quero citar a palavra de Deus e dizer aos moradores aqui da vila que vieram, eu quero agradecer encarecidamente, quero agradecer muito, e a nossa luta ainda não acabou, né? Isso aqui é uma parte das coisas que a gente assim fez. Agradeço muito a oportunidade que eu tive, que nós tivemos, de comparecer ao gabinete do prefeito e assim expor, né, algumas situações que nós tivemos lá. E eu quero enfatizar também, quando nós estivemos na mesa do prefeito, ele me disse uma coisa: eu quero uma coisa, Lincoln, que você possa falar para mim, que eu possa fazer no mês de fevereiro. E eu falo assim, ó, puxa vida, prefeito, eu gostaria de tudo, porém, eu peço uma coisa, a limpeza dos terrenos. E assim foi feito, o primeiro e o segundo dia. Depois, infelizmente, essa máquina quebrou. Eu tive atrás, fui na prefeitura, fui na garagem da prefeitura e perguntei. Porém, a máquina teve 3 vezes lá. E, infelizmente, com muita tristeza no coração, essa promessa não foi feita, né? Essa promessa não foi feita. Mas eu acredito que foi um acaso, uma coisa do acaso, uma coisa que algo ruim que aconteceu que não deu certo para ele fazer, como quebrou a máquina. Eu acredito e quero acreditar que não seja um esquecimento dele, que não seja uma desfeita com a população, né? E como ele falou que em 30 dias ia fazer alguma coisa, e infelizmente não aconteceu tudo isso, mas eu sei que a boa vontade dele prevalece. Eu sei que em nome de Jesus, todos nós aqui há de entender o que aconteceu. E voltando nas últimas palavras que eu quero dizer, que eu encontrei no livro de Êxodo, né, capítulo 14, versículo 15, esse vai para as pessoas que moram no Jardim Esperança, quando o Senhor Deus fala para Moisés, e diz aos filhos de Israel que marchem, a nossa luta não acabou, como a nossa esperança ainda não pode acabar. Eu agradeço a oportunidade. Lincoln, eu agradeço a sua participação. Eu acho que você, por favor, aguardem. Se existisse mais Lincolns, mais coisas aconteceriam. Essa já é um pedido que a maioria dos vereadores dessa casa tem reivindicado, e pode ter certeza que a nossa luta continua assim como a sua, para que isso aconteça com os moradores daquele bairro, mas eu gostaria que, se você pudesse deixar um documento protocolado na casa, para mais uma vez isso reforçar em nome dos vereadores, para que a gente dê andamento. Quero ver se algum vereador quer fazer uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Débora Marcondes. Boa noite. Boa noite. Parabéns pelas suas palavras. Eu encaminhei, um pouco antes da reunião de vocês, um documento para o prefeito também, até está na minha rede social, onde eu fiz vários pedidos, inclusive esse que você falou de limpeza de terreno. Um dos terrenos lá que
grande é particular, entendeu? Uma propriedade particular tem que notificar esse proprietário. Se o proprietário não limpar, é o prazo de 5 dias, ele tem aí uma multa. Então, tem todo um procedimento, não só aquele, tem vários, que a gente entra aí na rua, mesmo Marcondes ali mesmo, tem vários terrenos ali. Tem ruas que tem iluminação pública, tem ruas que está com lâmpadas quebrada, mas igual lá perto da igreja, que tem lá, não tem nem o braço, tem o poste, mas não tem o braço de luz. Né? A gente já fez esse pedido também, são coisas pequenas, que não precisa esperar no próximo orçamento para que seja feita, entendeu? Essas coisas. Então, a gente não precisa esperar no próximo orçamento para que seja limpo o bairro, o próximo orçamento para que seja colocado aí esses braços de iluminação pública. Eu pedi também para o secretário Luciano que fizesse um cadastro lá, uma busca ativa, porque falaram muito de projeto, não consegue montar uma praça já, mas por que então vamos pensar numa condução para levar as crianças, vamos fazer uma busca ativa, quantos idosos tem na vila, quantas crianças tem lá, então tudo isso eu oficializei ao prefeito, para que realmente seja feito igual foi feito lá no Morada do Bosque, uma busca ativa, porque assim a gente vai saber qual que é a real demanda que existe lá no bairro, se tem bastante idosos, se tem bastante crianças, quem sabe um brincraz aí para as crianças, ou encaminhar essas crianças até um outro bairro. Então, eu acredito que juntos a gente vai conseguir avançar. Mas tem que fazer, muitas vezes, ser lembrado, porque a gente não fazer ser lembrado, parece que a gestão não anda, entendeu? Então, pode contar com essa parlamentar. Já encaminhei todos esses ofícios de limpeza de terreno, ele tem um número de protocolo. Eu vou passar depois para você, porque a gente vai saber se o proprietário foi notificado ou não, entendeu? Como que está o andamento de tudo isso. E a gente espera que o prefeito aí cumpra as promessas e pode contar sempre com essa Casa de Leis. Obrigada. Eu agradeço a senhora, a doutora Débora Marcondes, eu tenho visto, né, o acompanhamento da senhora lá, e todos da vila também têm acompanhado. Né? Uma das sugestões minhas foi hastes duplas com iluminação branca, né? Porque entre um poste e o outro existe uma distância muito grande. Essa é o que está no meu documento, né, que vai ser protocolado ainda amanhã e vai ser encaminhado aos senhores. Mais algum vereador? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu peço uma salva de palmas para o Lincoln. Muito obrigado pela participação. Estamos em regime tema livre, a palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Débora Marcondes. Boa noite a todos os vereadores dessa Casa de Leis. Em nome do Dr. Pedro, eu cumprimento a todos os vereadores, aos meus familiares, eu cumprimento a todo o público aqui presente. Não sei se está passando hoje na web. Boa noite, pessoal aí da web, que estão ao vivo. Eu queria comentar sobre a eleição do PSDB, que teve ontem, municipal, para a escolha do diretório. Foi uma eleição muito saudável, foi uma eleição muito limpa. Eu achei assim que teve bastante comparação. A eleição passada, Margarido, nós tivemos bastante pessoas que vieram votar. Na eleição passada foram mais ou menos uns 60, e nessa eleição 300 pessoas compareceram, 300 filiados. Isso é de grande importância. Né? Tivemos 2 chapas, uma primeira chapa, Renovar para Avançar, e a segunda, Democracia Participativa. E votaram 299, 300 pessoas vieram até aqui, a Câmara Municipal, para exercer a cidadania. Isso é muito importante. A importância também de ter 2 chapas, de ter essa concorrência, foi muito bacana. Até eu falo para o vereador Jé, que entende bem de partidos, que eu apresentei uma chapa e eu era a única agente política nessa chapa. Então, até o dia que eu fui protocolar a chapa, que já estava pronta, Margarida, até me falaram, você é louca, Débora, você é a única agente política dentro de uma chapa, você vai concorrer contra a chapa que está o prefeito, né, que está aí diversos agentes políticos também, né, todos assim com grandes nomes. Eu concorri, estava o Márcio, o Tony também, o pessoal dele, o Jura, né, que estava, o Tony tem ali de bancada, tem a vaga. O pessoal, todo o pessoal, candidatos, eu fui ver que tinha mais de 10 candidatos numa chapa, além que foram mais de 20 candidatos aí eleitos já, que participaram de campanhas, estavam na chapa, e eu era a única agente política. Eu até pensei em participar
da chapa, em conversar, em tentar dialogar com uma chapa. Mas eu ia ter só apenas o nome, Sidney. Se eu entrasse, ia ter apenas o meu nome. Agora, eu concorrendo com uma chapa, e se eu conseguisse uma proporção, pelo menos pequena, de votação, eu ia conseguir indicar mais pessoas. Graças a Deus, nós conseguimos aí 83 votos, um total de 29,29%, 30% da chapa, e conseguimos indicar 30% do diretório. Hoje, nós temos 11 pessoas no diretório municipal aí do partido, 30%, e isso é um grande ganho, porque assim são pessoas que queriam participar e não iriam ter chance de participar nunca dentro de um diretório, e hoje eles estão. E o mais importante também foi que o secretariado mulher, né, nós elegemos novamente, foram 150 mulheres que vieram votar para o secretariado mulher. Então, isso é um grande ganho para o município, né? Agradeço a todos, fui eleita novamente presidente do secretariado mulher do município de Itapeva, agora vou concorrer ao regional, presidente do secretariado regional também, estamos montando aí a chapa e vamos à frente. E o interessante é que ontem, que foi o dia da eleição, ontem foi o dia que é comemorado, dia 24 de fevereiro, desde o ano de 2015, é celebrado o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, conforme a Lei 13.086, de 2015, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. No dia 24 de fevereiro, foi escolhida a partir do Projeto-Lei 4.765, de 2009, onde a deputada federal Sueli Vidigal, que no ano de 1932, o presidente Getúlio Vargas reconheceu no Código Eleitoral Provisório, por meio do Decreto 21.076, a conquista das sufragistas brasileiras ao direito ao voto feminino. Foi uma vitória histórica, ainda que parcial. Segundo esse código, na época eleitoral, podiam votar apenas as mulheres viúvas, solteiras e com renda próprias. As mulheres casadas tinham que pedir permissão para o marido para poder votar. A retirada dessas restrições foram eliminadas no Código Eleitoral aos poucos, e somente em 1934 as mulheres tiveram pleno direito ao exercício do voto. Em 1946, o voto passou a ser obrigatório também para as mulheres. Então, foi um grande ganho, e, por coincidência, foi no mesmo dia que as mulheres aí conseguiram o direito do voto. E eu falo que as mulheres elas podem ser o que quiserem, inclusive estarem na política, que fazem e fazem muito bem. Desculpa aí aos homens, respeito também que fazem bem também. Eu queria falar também sobre o PSF, a unidade de saúde aí do Jardim Virgínia. Gente, ainda está sem médico aquela unidade de saúde. Hoje eu liguei, falei com uma das técnicas lá, a semana inteira não vai ter nem atendimento prioritário. Teve uma senhora que fez um vídeo até, colocou aí nesses grupos políticos, que ela precisava apenas de uma receita, de um remédio contínuo, e não conseguiu. E essa semana ainda os técnicos falaram, não tem médico. Gente, essa história de não ter médico, não ter médico, não ter médico, está desde quando entrei. Eu não sei se nos governos passados existia, mas desde quando entrei está essa história. A gente caminha para a comissão da saúde, não adianta nada, vem aqui, fala que é falta de limite prudencial, é falta de médico, é isso e aquilo. Mas tem que parar, a gente tem que parar para resolver sobre essa situação. Até quando nós vamos ficar discutindo sobre a questão de médico no município? Na verdade, a questão da falta de médico dentro do município de Itapeva. E sempre vem a mesma história, os médicos não cumprem horário, não tem tantos médicos, mas qual que é a solução? A partir do momento que a gente tem uma gestão, se tem algum problema, o prefeito vai ter que parar. Eu acho que nem é a secretária, Margarida. Vai ter que ser o prefeito parar e falar, hoje eu vou discutir a questão de médico no meu município, porque a questão de saúde é prioridade pública. A questão de saúde, educação e saúde é prioridade. Como que eu vou discutir uma reforma aí de um prédio municipal? Como que eu vou discutir outras coisas aí, vamos dizer assim, importante, mas não essencial? Né? Muitas vezes, na nossa casa, quando a gente vai gastar o salário, a gente vê primeiro o que é essencial, alimento, talvez um convênio médico, quem consegue pagar um convênio. A gente vê o que é essencial, né, Sidney? Depois a gente vê o que é supérfluo, né, como um ar-condicionado, entre outras coisas. Então, o essencial no município de Itapeva, hoje em dia, está a saúde, senhor prefeito. Então, eu peço para o senhor prefeito, pare um pouquinho e pense nessa parte de médico. Não tem? Qual que vai ser a solução? Vamos trazer médicos de fora, vai ter que aumentar o valor do salário dos médicos, porque aqui está muito baixo, mas qual que vai ser a solução
dessa situação, porque as pessoas estão reclamando muito, vários postos, é médico fazendo revezamento, gente, de um posto para cá, de um posto para lá, falta, fica uma semana sem atendimento e o povo está sofrendo. Então, eu peço uma atenção primordial aí para o prefeito, pare um pouquinho, um dia do seu serviço, aí de outras coisas, para pensar na situação da saúde e de médico para o seu município, tá bom? Deus abençoe a todos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Tony do Cofesa. Senhor presidente, demais colegas da mesa, vereadores. Hoje, só a vereadora Débora, para complementá-la, né, vereador? Hoje as outras duas vereadoras não estão. Cumprimento a vereadora Débora, familiares, assessores, amigos aqui presentes, moradores do Jardim Esperança. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, quero fazer um pedido do senhor, Vossa Excelência, a respeito da transmissão das sessões. A gente tem sido indagado, às vezes, por que não passar, a gente está acompanhando e tal, e não passou a sessão, e o que aconteceu e tal. Então, senhor presidente, eu quero pedir ao senhor que veja para não estar acontecendo isso mais, até porque para ficar, a gente acredita nisso, tem certeza que não tem nada a ver, mas para não ficar como se fosse uma coisa marcada, como se fosse nos dias que tem coisas polêmicas, no dia que a gente tem discurso contra o prefeito, como se fosse uma coisa combinada. Então, a gente pede... Senhor, me dá uma parte? Pois não. A única polêmica que teve na quinta passada foi a chuva, que infelizmente está aí o técnico de som, mas fora a semana passada, todas as demais sessões estão sendo passadas. Então, para a chuva, para o tempo, nós temos que entender. Ok. Então, a gente agradece até para a transparência do caminhar da casa. Quanto à eleição do PSB, que a vereadora Débora falou aqui, eu quero dizer que eu fui convidado pelas duas chapas para participar. Agradeço a vereadora Débora pelo convite. Também fui convidado pela chapa do vereador Tarzan para participar, mas eu achei no momento que eu deveria de ficar fora disso, até pelas minhas convicções nesse momento, por aquilo que eu tenho feito e da forma que eu tenho me posicionado e tal, eu achei por melhor disso. Meus dois assessores que trabalham comigo, eu deixei totalmente à vontade, eu não tenho ação nenhuma sobre isso. O Jura, por si próprio, como já tem uma caminhada de muito tempo no partido, de ajudar, de participar, de tantas coisas e tal, ele se manifestou de querer fazer parte, eu respeitei totalmente a vontade dele, mas não tem nada direcionado por mim, não tem nada combinado comigo, não tem nada acertado, até porque eu acho que tem que ter realmente democracia, se tiver ingerência do agente político, isso não é democracia, isso aí é alguém mandando e outro obedecendo. E eu respeito realmente o caminhar de todo mundo. Então, o que eu espero, conversei com o vereador Tarzan sobre isso, o presidente novamente eleito do partido, eu parabenizei e desejei a ele que realmente o partido tenha realmente ações aí de cumprir realmente com o que deve ser a política, que é cuidar do bem-estar das pessoas, que é fazer política para as pessoas. Então, eu espero realmente e acredito que venha realmente a ser dessa forma, com transparência, com liberdade de posicionamentos, com liberdade de cumprir realmente o papel de cada um naquilo que cada um se propôs. Então, eu desejo realmente ao novo comando do PSB Itapeva, no qual sou filiado e vereador, que realmente tenha bons olhos realmente para mudarmos de uma vez por todas, nem que se for para recomeçar, que recomece, mas num caminhar realmente com transparência, com jogo às claras do que vai ser feito em favor de quem, que é a única razão de estarmos aqui. Se existe a política, é para cuidar do bem da comunidade, do bem das pessoas. Então, é dessa forma que eu desejo aí ao novo comando do PSDB que siga em frente. E da minha parte,
o que eu puder fazer em relação ao partido, mas desde que eu continue defendendo aquilo que eu acredito, a forma que eu procuro caminhar, com todos os erros que a gente pode cometer, mas da forma que eu caminho, e se assim a gente for entendido, compreendido e respeitado, pode ter certeza que a gente quer somar no sentido de fazer esse partido caminhar bem. Então, fica em relação ao PSDB, um novo comando por um novo biênio aí, assim seja no novo comando do partido. Quanto à presença aqui do Lincoln, aqui, falar do bairro, primeiramente quero parabenizar, Lincoln, pela humildade, pela postura sua, com todo o que anda acontecendo no bairro, com toda a falta que está tendo junto à comunidade, a forma educada, ordeira, humilde, que você se posicionou aqui, fazendo, quase que implorando, sabe? Um apelo realmente humano de alguém que possa fazer, talvez, para quem está do lado de cá, Lincoln, com a caneta na mão, talvez seja pequenas coisas para se fazer, mas o quanto que isso significa para vocês. Então, sabe, que fique esse apelo, tanto de vocês moradores, como dessa Casa de Leis e Vereadores aqui, realmente, do prefeito, do executivo, junto com a sua equipe, cuidar de fato das pessoas, sabe? Chega de promessa, chega de inventar, de resolver as coisas apenas no discurso, e partir realmente para a ação. Como você falou, que isso é uma coisa simples. É um poste de energia que não tem lá, que começou e não terminou, é uma lombada lá onde criança, infelizmente, teve uma fatalidade, é uma praça para que realmente a criança não tem nem espaço para se fazer nada, fica lá, infelizmente, a Deus dará. E diga de passagem, não é um bairro que surgiu agora, não é uma coisa que aconteceu agora, é uma coisa de muito tempo, que infelizmente passou por vários gestores, e hoje se encontra na mão do prefeito atual. Então, a gente pede, reivindica novamente ao prefeito Luiz Cavani, que realmente coloque amanhã alguém já para ver isso, entre tantas necessidades da cidade, ouvir a comunidade, ser um gesto da mesma forma, Lincoln, que você veio humildemente aqui pedir, reivindicar com os moradores em favor da comunidade, que ele também tem um gesto humilde de reconhecer que precisa, mesmo que foi cobrado, que não seria tanto necessário, porque eu acho que faz parte da gestão pública, mas que assim seja, que tenha um gesto humilde, então, de reconhecer a necessidade, as indagações humildes que você teve aqui, representando o povo, para que realmente tome providências urgentes, para que possa ser feito isso. O presidente falou aqui de encaminhar, então que os 15 vereadores, então, a gente pode até assinar essas indagações aí, já junto com tantos pedidos da vereadora Débora, entre outros aí, que a gente possa fazer realmente de cumprir com o nosso papel, que infelizmente, Lico, aqui nós, vereadores, nós realmente, a nós cabe aqui pedir, pedir, pedir. É a única ação. Mas quem tem de fato a caneta na mão e que pode chamar os seus secretários e pode dizer, providencia isso nesse bairro, ou aquilo naquele bairro, ou vamos encaminhar projetos para que a Câmara vote, que a gente possa melhorar e cuidar da vida das pessoas, isso aí cabe ao Executivo. Infelizmente, a gente fica aqui numa luta de pedir e de reivindicar e de cobrar. Mas conte com a gente, realmente, esse é o nosso papel, e assim o faremos. Eu repito novamente, de uma forma respeitosa, senhor prefeito, olhe para essa comunidade, entre tantos que precisa. Tome a providência e realmente dê dignidade para a vida dessas pessoas. Quanto que a vereadora Débora falou aqui, que a gente, isso não é dito por ela, é por todos nós, em relação à questão de médicos e a falta e a dificuldade, a gente vê o prefeito postando que agora está vendo novamente a construção do posto São Camilo, ou do não sei de onde, agora vai continuar a construção desse posto. Meu Deus do céu! A sua estrutura não adianta, nem que não fosse para construir uma unidade, um prédio, tudo, nem que fosse para adequar uma casa, qualquer coisa que seja, mas que tivesse realmente um profissional para tomar providência e cuidar da vida das pessoas. Senão vão passar aqui vendo inaugurações e mais inaugurações de PSF, e mais inaugurações, e o que precisa realmente, o coração de um PSF para funcionar ali, é uma equipe, de fato, com médico,
com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, para cuidar, de fato, da vida das pessoas. Então, vereadora Débora, como disse aqui, então precisamos mudar as prioridades e cuidar da forma correta de que tem que ser. O que é prioridade hoje? É cuidar de onde já encontra em PSF, e por muitos deles que não tem médico, que tome providência realmente, que vá atrás do profissional, contrate, negocia e resolva realmente a questão da população. Senhor presidente, são minhas colocações. Muito obrigado a todos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Margarido. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, Guarda Civil Municipal, quero cumprimentar todos os assessores, o Rubinho, em nome do Ronaldo, todos os funcionários da casa, assessores, quero cumprimentar também o René Portes, que veio lá de Capão hoje para receber essa homenagem, né, essas congratulações pela realização do serviço prestado em Capão Bonito, né. Quero cumprimentar também o Lincoln Pereira da Silva, né, lá do Jardim Esperança, Lincoln Ribeiro. E sabe, Lincoln, é o seguinte, eu parabenizo você pela sua simplicidade, sua humildade que você vê nessa tribuna, sua educação, você é evangélico, já se percebe que você é uma pessoa evangélica, leu trecho da Bíblia 2 vezes aqui. Então, sabe, Lincoln, eu parabenizo até o vereador Tony, mas a ideia de administrador é diferente. Não precisava você vir aqui na tribuna, isso aqui é a tribuna do povo, a hora que quiser vir, sabe que Itapeva tem isso, sabe, né? O cidadão está descontente, ele vem aqui reivindicar as melhorias para a sua comunidade. Mas você percebeu, René, como é que é o tratamento? O cidadão, ele veio pedir, pelo amor de Deus, para o prefeito, levar melhorias de uma pequena lombada, trabalho de esgoto que está saindo a céu aberto, que é da Sabesp, liga lá, né, prefeito, pede para o gerente lá, Júlio, acerte lá, está correndo esgoto no Jardim Esperança. Coisas mínimas. Se viu a educação do cidadão, eles vêm educadamente aqui. E na parte de lá, onde está o seu prefeito, agora até está nos ouvindo hoje lá pela internet, que hoje está funcionando, ele trata o cidadão como se ele fosse sem direito nenhum. O cidadão não paga imposto, sabe? O cidadão de Itapeva não tem direito nenhum. Ele paga seu imposto, como ele falou aqui, certo? Paga todos os impostos, contribui, é um cidadão, trabalha, participa, mas tem que vir aqui nas tribunas e pedir, pelo amor de Deus, o prefeito, e arrumar pequenas coisas na sua comunidade. Sabe, René, se vem de Capão, eu denunciei aqui, o seu prefeito e o secretário dele, que ele estava fazendo uma ponte particular na bairro da Barela da Caputera. Tá? O cara deu lá o tubo, deu madeira, sabe? Pagou 3 horas de máquina, foi lá mais de 80 horas de caminhões, mas teve 7 funcionários trabalhando de graça para esse cidadão lá. Já pontei uma ponte aqui lá no bairro das Pedras, que a prefeitura está sabendo, interditou o bairro lá, a ponte. Agora hoje também veio um cidadão, bairro do Jaó, gente. O bairro do Jaó é um quilombola. Tem uma ponte lá embaixo, lá perto do senhor João Campolim. Referência ao senhor João Campolim. E todos, você conhece lá, né? Menino atrás lá, né? Conhece viu, Divaldo? Vê lá no bairro do Jaó. Eu vou entrar com esse pedido amanhã. Mas é a responsabilidade de todos os vereadores dessa casa. Terminaram a ponte lá já terminaram o seu prefeito lá na Caputera, agora peço o pessoal ir fazer as pontes que são comunitárias em Itapeva. Aquela lá é particular que o senhor fez lá para o seu amigo. Agora o povo de Itapeva está sem ponte, senhor prefeito. Tem mais uma lá na Bom Jesus, as crianças passando naquela, chama Pinguela, aquilo lá, correndo risco de um acidente, vereadores. Vai lá, seu prefeito, arrumar a ponte na Vila Bom Jesus, que aquela lá é comunitária, atende 2 comunidades, 2 vilas, Bom Jesus e Vila Aparecida. Sabe, René, a gente vem nessa tribuna aqui,
porque a gente trabalha e fica correndo na cidade. Eu recebi uma denúncia que fizeram pedido para o Jardim Virgínia, Imperador, fazer aquela limpeza de todos os entulhos, sofá velho, todas essas, jogar na frente da casa, que a prefeitura passaria esse final de semana. Eu tenho as fotos aqui, não posso passar agora, que tem que ser mandado um dia antes. Mas está todo esse material na frente das casas do Jardim Virgínia, do Imperador e adjacência do Jardim Guanabara. Então, pelo amor de Deus, senhor prefeito, peça para o secretário do senhor trabalhar. Você acabou de nomear ele agora, secretário, ele está ganhando R$8 mil, ele tem que trabalhar. E eu gostaria de falar também aqui, senhor presidente, eu, quando votei contrário ao projeto que normalizou o horário dos médicos, o salário deles, eu vim nessa tribuna e falei com todas as letras aqui, que a gente estava votando num projeto de lei para diminuir o salário do prefeito, diminuir as horas e o salário dele. Agora, um profissional que estuda 10 anos, todos os municípios, sabe, até a União paga para o Mais Médico lá, é 11, 12 mil reais para eles trabalharem no programa de saúde Mais Médico. Agora, aqui em Itapeva, eles vão diminuir. Qual profissional que ficou 10 anos numa faculdade e vai chegar no município e vai assim, não, você vai ganhar agora, parece que é 1.800, depois tem dá uns 8 mil reais por mês. Daí você pega lá a cidade de Buri, pega Ribeirão Branco, paga 14, 15, 16, 18, 20. Eu não faço questão de pagar para o médico, não, ele estudou 20 anos. 10 anos e mais quantos ele fica fazendo curso de especialização a vida inteira para salvar vidas. Agora vem um projeto do seu prefeito, que é engenheiro, eu acho que ele não gosta de médico. Não, você vai ganhar 8 mil, 7 mil, Agora os médicos estão indo embora, gente. Estão indo embora, vereadora. Por isso que está faltando médico nos postos de saúde de Itapeva. Então, tem os médicos, tem os profissionais que são cursados, eles usam. Fica lá, o senhor vai trabalhar 4 horas agora no São Camilo, depois mais 4 horas lá no outro bairro, sabe? É assim que está, senhor vereador. Daí tem fila. Do São Camilo tinha fila de 2 quarteirão lá, segunda-feira. A cidade inteira, tá? O próprio vereador falando aqui. Eu ia falar dos outros. Pronto. Então, certo. Então, o que está acontecendo? Está faltando médico nos postos de saúde, está faltando médico no sistema SUS de saúde de Itapeva. Vai no UPA, mal atendido. Vai no posto de saúde, mal atendido. Eu queria falar para os senhores, sabe, por isso é bom você vir aqui, né? Porque você aprende. Aqui você aprende. A porta de entrada para o SUS se chama posto de saúde. E é danado assim, de emergência lá no UPA, vai ser atendido, vão aplicar uma injeçãozinha lá, o médico pode, né, sem olhar para a cara dele, dá uma benzida. Assim, injeção, não, a dor aqui, tá, pode ir embora. É assim que trata lá. A porta de entrada do SUS é no posto de saúde. Lá o médico vai atender o paciente, vai mandar fazer os exames necessários, vai encaminhar para o AME, uma cirurgia, dá encaminhamento para o doente. Para a Santa Casa, vai depois para o AME, agora está aí o Renê que conseguiu mais um AME lá em Capão Bonito, que vão fazer cirurgia lá, entende? Então, é a porta de entrada do SUS é o posto de saúde. E o que acontece em Itapeva? Em Itapeva acontece o seguinte, né? Entende? Eu estou ouvindo falar aqui que eu não sei se eu sou vereador de Itapeva, eu não sei porquê, sabe, René? Porque o pessoal vem aqui e elogia. Está ótimo, sabe? Mas eu saio na Zila, só encontro desgraça, sabe? Dei uma volta hoje em Virgínia, aqueles sofá velho, aqueles entulhos na frente, mas o que é isso, gente? Não, aqui era para fazer aquele programa Cidade Limpa, está aí desde, era final de semana, pusemos tudo na frente da casa, agora ficou na frente da casa, tudo lá com chuva. Então, gente, veja bem o que está acontecendo no nosso município. Isso se chama falta de gestão. Você sabe o que é falta de gestão? Falta de administração. Então, o que nós temos hoje? Queria falar para todos vocês que estão escutando na internet aí, e também o seu prefeito, que já entrou lá, nós estamos sabendo que ele já entrou na internet lá, já está assistindo. Nós não temos administração na cidade de Itapeva. Nosso prefeito, ele costuma governar passando por cima de leis, então ele pode ser cassado a qualquer momento, ele não pode ser mais candidato à eleição, então ele não tem mais aquele
Aquela vontade demais. Acabou a vontade dele de governar. Ele está esperando ser cassado a qualquer momento. Então era melhor, senhor prefeito, o senhor desistir. Deixa o senhor Mário Tassinari entrar lá, que ele vai fazer um governo muito melhor que o do senhor. Eu tenho certeza absoluta. O que o senhor tem contra o doutor Mário Tassinari? E eu não sou advogado do doutor Mário, eu gostaria de falar uma coisa. O vice, ele só assume na ausência. Só na ausência do titular, que é o prefeito. Pode procurar na lei orgânica, no regimento interno, que o vice-prefeito não tem obrigação nenhuma, ele só assume na ausência do prefeito se ele morrer e se o prefeito for cassado. Então, o vice-prefeito, ele é eleito junto com o prefeito, ele só assume na ausência do prefeito. Boa noite. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Tião do Táxi. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Prazer enorme receber esse público aqui da Vila Esperança, da Moral do Bosque. É muito importante a participação, a transparência, quando a gente se fala em projeto de lei, em ação do Executivo junto ao município de Itapeva. Em relação ao programa dos médicos aí, a lei que foi modificada, eu participei de uma reunião onde os médicos tinham um representante, um advogado de Sorocaba, que pegou a causa dos médicos, para que eles fizessem uma negociação, tivessem uma redução de 1 hora e tivessem um acréscimo no salário dos médicos. E assim foi feito essa orientação, que aprovasse esse projeto e que os médicos iriam poder cumprir os seus concursos, que já era um concurso de tempos passados, onde os médicos estavam encontrando dificuldade para cumprir as 4 horas. Teve interferência também do Ministério Público, que apontou a irregularidade junto aos médicos. O prefeito fez aquilo que ele entendeu que era através de um diálogo com os profissionais, era o mais viável para o município de Itapeva no momento. Sabemos que o prefeito, não só o de Itapeva, prefeito de várias cidades, vem encontrando muita dificuldade para trazer profissionais para que possa atuar na saúde pública. Nós sabemos da dificuldade, conhecemos o empenho da secretária Maria Elisa e sabemos da dificuldade que todos os municípios passam para poder contratar esses profissionais. Assim, o prefeito tivesse oferta de médicos, com certeza ele iria fazer um esforço enorme para poder atender todas as demandas do município. Mas não é a vontade só dele, tem que ter a vontade dos profissionais que venham atuar na nossa região. Nós sabemos que os médicos não querem atuar na nossa região. Há muito tempo, os prefeitos passados também sofreram dificuldade e vão atravessar essa crise. Essa crise que depende do profissional. O profissional estuda, a gente entende que ele tem todo o direito de escolher aonde trabalhar. E eles não se encontram, não acham a nossa região propícia para eles morarem, atuarem, criarem suas famílias. Eles encontram dificuldade, sim, porque nós sabemos que a boa vontade do Executivo seria contratar médicos suficientes para atender essa população. Era essa a intenção do Executivo. Em relação ao que o prefeito apresentou uma escola municipal, projeto de lei que está na pauta de hoje, para a Moral do Bosque. Sabemos da importância que é essa escola
para poder atender todas as crianças que ali residem e que hoje dependem de sair do bairro do Morada do Bosque para vir estudar em outros locais. Então, o prefeito vem fazendo esforço, o secretário da Educação teve o bom senso de fazer mudanças na educação para gerar essa economia, para poder oferecer à Morada do Bosque essa escola, que, no nosso entender, é de muita importância para a Morada do Bosque, para aquelas pessoas que lá hoje residem e que conseguiram ser agraciados com uma moradia, onde a gente lamentou que o governo federal tinha lá uma proposta de ter uma escola, de ter um posto de saúde, e o governo federal, no apagar dos mandatos, eles, na mudança que eles sabiam que ia ser uma mudança radical, eles cortaram vários investimentos que tinha em várias casas desses projetos do governo federal, foram suspensos esse atendimento que seria agraciado a Morada do Bosque como uma escola. O prefeito fez um esforço enorme, junto com o secretário, fez uma economia daquilo que vem do governo federal para poder atender a Morada do Bosque com essa escola, e nós sabemos da importância que é essa escola para a Morada do Bosque, para aquelas crianças que hoje são transportadas com muita dificuldade. A gente sabe que é muito difícil tirar todas as crianças da Morada do Bosque e trazer para outros bairros, para outras escolas. Estamos acreditando que essa escola venha a sair. Acreditamos muito no Andrei. Sabemos do esforço que ele tem, do compromisso que ele tem. E nós esperamos que essa obra seja concluída. Logo breve, essas crianças estarão podendo estudar no próprio bairro. Isso é muito importante. Temos que ter essa visão, temos que agradecer essa determinação do secretário, sim. Relacionado à Vila Esperança, eu entendo que todos os moradores que lá residem, eu conheço bem o bairro da Vila Esperança, conheço muitas pessoas lá, já prestei o meu serviço através do meu escritório a muitos moradores de lá da Vila Esperança. E entendo que o prefeito vai ter olhos voltados para a melhoria. Através do diálogo, através do entendimento, estaremos levando ao prefeito esse pleito do seu representante, que hoje esteve aqui, reivindicando. Nós levamos essa mensagem logo breve. A primeira reunião que nós tivermos com o prefeito, nós vamos levar essa mensagem a ele e pedir a ele que atenda esse bairro, que já não é um bairro novo, é um bairro já de muito tempo, a gente sabe da necessidade. Precisa conversar com o secretário de esporte para que ele possa ter os olhos voltados para lá construir uma quadra de esporte, que eu acho que não é com essa dificuldade. Ele tem um orçamento e, com certeza, ele irá priorizar a Vila Esperança com essa quadra de esporte para dar um pouquinho de dignidade àqueles meninos que lá residem e, com certeza, eu tenho certeza, com um bom diálogo, um bom entendimento, nós avançaremos e podemos alcançar algumas melhorias a esses bairros que tanto necessitam. Pode contar comigo, com certeza estarei pessoalmente conversando com o prefeito municipal, Luiz Cavani, conversando com o secretário Luciano, faz parte da pasta do esporte, e vamos, através do diálogo, através do entendimento, buscarmos o que é de melhor. Foi para isso que nós fomos eleitos, é para dialogar e chegar a um entendimento junto ao executivo, para que leve a prefeitura àqueles bairros que mais necessitam, e com certeza estaremos fazendo isso com muito prazer, com muito respeito, com muita esperança, para privilegiar esse bairro, já que é
bairro da Vila Esperança, com certeza essa esperança também estará com nós, para que nós podemos ajudar esse bairro. Muito obrigado. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, só ouvindo atentamente os vereadores que antecederam a fala aí sobre a saúde. Nós tivemos hoje com a secretária Marilise, juntamente com o prefeito Cavani, como nós já havíamos dito nessa tribuna, que nós teríamos novidade em breve. Vocês podem ter certeza que logo após o Carnaval, a parte da saúde será totalmente restabelecida e com grandes novidades e que com certeza atenderá à necessidade da população. Ordem do dia. Para a leitura do senhor secretário, o veto total do projeto de lei 148/2018. Veto total ao projeto de lei 148 de 2018. Defesa do consumidor. Altera a redação do parágrafo 2º e acrescenta o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal 1909/2002, que institui a contribuição de iluminação pública, CIP, para o custeio do serviço de iluminação pública. Está em discussão única. Com a palavra, o vereador Margarido. Senhor presidente, eu só venho a essa tribuna dizer que eu vou votar contra o veto. Vou explicar por quê. Nós tivemos reunido a Comissão de Defesa, junto com a Comissão de Economia, com a secretária, com o secretário atual hoje, que está comandando essa pasta, e ficou acertado para a gente fazer essa emenda. Uma emenda que dizia o seguinte teor. Está falando em parágrafo aqui, eu vou dizer o entendimento dela. Que não pode ser cobrado taxa de iluminação pública onde não tem iluminação pública. Mas isso já está na lei, por isso que ele está vetando. Mas qual foi o entendimento da comissão? Fazer uma emenda. Os vereadores fizeram, porque a prefeitura, junto com o seu secretário, estava descumprindo uma lei. Estavam cobrando taxa de iluminação pública aonde não podia ser cobrado. Eu recebi muita reclamação, né? Foi uma bandeira, o Tony subiu várias vezes nessa tribuna falar da cobrança irregular da prefeitura, tá? Agora o prefeito acertaram lá que vai devolver. Eu não sei se estão devolvendo ainda. Já estão devolvendo? Diz que vão ressarcir toda essa cobrança indevida de toda a zona rural do Itapeva que foi cobrado irregularmente. Então, eu só para bater, para lembrar, sabe, vereadores, que a prefeitura descumpriu uma lei, eu vou votar contra esse veto do prefeito. E respeito a opinião dos nobres colegas. Boa noite, senhor. Continuamos em discussão única. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Laércio Lopes. Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, na pessoa do vereador Fuzilo, em quem cumprimento todos os vereadores. Vale a pena lembrar que esse é um tema que já foi amplamente discutido nesse parlamento, nessa Casa de Leis. Tivemos diversas conclusões, tivemos diversas reuniões. Numa primeira reunião, diversos vereadores estavam juntos, viram a intenção em resolver-se esse problema, porque, num primeiro instante, o Executivo tinha a visão de que deveria se cobrar, de acordo com algumas regulamentações. Depois o Executivo reconheceu o erro, reconheceu a falha. Nós tivemos uma reunião, alguns dias atrás, com o Carlinhos. Ele nos apresentou a baixa de diversos bairros onde foi excluído. Foi disponibilizado, Tony, no site da Prefeitura, um formulário onde a pessoa preenche, inclusive o valor está previsto em ser ressarcido automaticamente. Então, tendo em vista que o Executivo cumpriu aquilo que ele nos prometeu em retirar de imediato, em parar a cobrança, reconheceu que houve uma falha lá atrás nessa cobrança, e na própria reunião com o Carlinhos, nós falamos, puxa, então não tem necessidade, é inócuo o projeto nesse momento. E aí todos nós entramos nesse consenso, por isso que nesse momento, eu acho que excelente a palavra do vereador Margarido, nós respeitamos aqui a opinião de todos, mas eu vejo como coerente o veto, uma vez que essa emenda se torna inócua nesse projeto.
E nós conversamos, e é o que o Executivo está fazendo na prática. Se, por acaso, a gente vê, Tony, que isso não está fazendo efeito, chamamos o secretário, entramos com alguma outra ação, fazemos emenda novamente para que seja cumprida. Não deixaremos de executar o nosso papel, de cobrar, de fiscalizar. Mas, nesse momento, tendo em vista que a situação está se regularizando, eu sou favorável ao veto. Continuamos em discussão única, com a palavra o vereador Tony do Cofez. Senhor presidente, eu só deixo uma pergunta no ar. Esse equívoco cometido pelo Executivo, se não tivesse sido o nosso posicionamento, se não tivesse tido reuniões, se não tivesse tido cobrança para rever isso, será que isso está acontecendo? Primeiramente. Segundo, como o morador Lincoln veio falar aqui, nessa emenda, essa é uma das razões. Ele está falando de ter posses, uma linha que começou e que não terminou, e que está parado, que tem braço, não tem lâmpada, tem um monte de coisa esperando lá, que nessa emenda nossa, a 15 metros de não ter essa benfeitoria, não pode se pagar, isso já ocorre aqui na cidade. Já não é nem na zona rural. Isso já ocorre aqui na cidade. Tony, só uma parte, Tony. Pois não. É que, assim, uma vez o projeto, ele também já contempla, mesmo na cidade que não tem a cobrança. Então, por mais que seja o caso do nosso amigo Lincoln, morador do Jardim Esperança, se tem o poste, se não tem a iluminação, ele pode sim solicitar a exclusão do pagamento da iluminação pública, mesmo que tenha o poste, mas se não tiver a luz, seja na zona urbana ou seja na zona rural. Mas é perfeito o posicionamento e o esclarecimento do vereador. Ok, obrigado. Veja bem, já que cobra, tem que ser o contrário. Não é o cidadão receber sua conta, sua cobrança, pagar, depois tem que sair de sua casa, ir em algum lugar, fazer um requerimento, pedir e aguardar e esperar a devolução. Já que tem a cobrança, é o contrário, é a gestão pública que tem que ir lá no lugar. Espera um pouquinho, aqui está faltando iluminação pública, nós temos que trazer aqui, porque afinal de contas, os moradores aqui estão pagando, e nós não podemos cobrar dessa forma. Então sabe, senhor presidente, fica aqui minhas indagações, eu também vou votar. E é o seguinte, essas emendas aí, elas estão até para no futuro, como disse o vereador, a relação ao não cumprimento ou não acontecimento disso aqui, até para a gente ter mais garantia de uma lei que a Câmara aqui, que os vereadores aqui empenharam, votaram, aprovaram, querendo também que as pessoas não sejam que não paguem indevidamente uma coisa que não deveria. Então, eu também, com certeza absoluta, eu vou me posicionar contra o veto do prefeito. Muito obrigado. Continuamos em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis ao veto permaneçam como estão e os contrários se levantem. Veto mantido. Para a leitura do senhor secretário, o veto parcial ao projeto de lei 62/2018. Veto parcial ao projeto de lei 62/2018, prefeito Luiz Cavani. Institui o Código de Proteção aos Animais no âmbito do município de Itapeva e dá outras providências. Está em discussão única, com a palavra o vereador Jefferson Modesto. Senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa, está em discussão nessa noite o veto parcial ao projeto de lei 62/2018, que fala sobre o Código de Proteção Animal. Esse projeto aprovado pelos 15 vereadores e as emendas feitas pela Comissão de Defesa dos Animais. Para quê? Para melhorar o projeto de lei. Alguns artigos que a gente fez, mas ela vetou um artigo. Aí eu gostaria de falar especificamente sobre o artigo que ela vetou, que, na minha opinião, ela foi infeliz de ter feito esse veto.
Então, senhor presidente, ela criou o COMUV, que é um comitê de fiscalização de proteção animal, certo? Aí eu vou falar aqui algumas competências do COMUV. O que o COMUV faz? O COMUV será presidido sempre por um médico veterinário efetivo do município. Ele também, o que é o COMUV faz? A competência do COMUV: discutir, fomentar, orientar nas questões voltadas à proteção animal, notificar, fiscalizar em casos extraordinários e assunto de interesse público voltado à área animal. E aqui vem algumas outras questões aqui também, que vai de encontro ao COMUV. Quem que criou o COMUV? A prefeitura. Fica criado no COMUV, ligado ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, zelar pelo direito dos animais. Todos os animais existentes no país são tutelados pelo Estado. Aí fala dos direitos ambientais, proteção animal, etc. O que a gente fez? Eu vou falar especificamente do artigo 46. O que a comissão fez? Colocou o seguinte: no caso de venda de animais, especificamente, pet shops, para que no alvará de venda específica de animais seja submetido ao comitê, que é nada mais que um médico veterinário concursado da prefeitura, para que ele obtenha esse alvará de funcionamento. Porque a gente sabe o quê? O que está acontecendo hoje aí no monte, aí, a Luísa Mel todo dia com um vídeo na internet, vários e vários canis clandestinos, vendendo animais sem procedência alguma. Isso é crime e a prefeitura não fiscaliza. Então, o que a gente fez no artigo 46? Que não prejudica em nada o projeto. Nada. Nada. O que ele fala? O comércio de animais vivos dependerá da autorização do poder público municipal, mediante a consulta ao Comitê Veterinário COMUV, cabendo às empresas interessadas providenciarem seu cadastramento junto aos órgãos competentes para obter o alvará de funcionamento. Somente isso. Mais nada. Quem que tem que dar o alvará? Quem que entende de proteção animal? Quem que entende de animal? O veterinário, concursado. Então, a gente fez essa emenda para quê? Para ter rigor na fiscalização. Para não ir soltando alvará para qualquer um para vender animal. Ou pegar um animal aí clandestino e colocar lá. Tem que ter procedência. E tem que ter o veterinário lá para verificar, para fiscalizar. Ele tem que ser o responsável para dar o alvará. Não qualquer um. Não, está o alvará aqui. Nós não estamos falando de um comércio qualquer, nós estamos falando de um animal vivo. É diferente de falar de um comércio, um mercado, de uma sorveteria. Nós estamos falando do pet shop e venda de animais. O que o parecer jurídico da Câmara falou? Ele falou o seguinte, que a matéria é política. Então, o parecer jurídico da Câmara é favorável à emenda. Eu não entendi, senhor presidente, por que a prefeitura, eu tentei falar com a Marimar, ela não atendeu o telefone, eu não entendi por que ela vetou. Porque isso fez que a comissão fez uma emenda que ajuda a fiscalização, melhorou o projeto. Aqui a comissão de defesa. Somente esse artigo, que eu acho fundamental no projeto. Então, eu pedia para os senhores o voto favorável. Por favor, vamos derrubar essa emenda, esse veto. Contrário ao veto, por favor. Porque eu acho assim, Tony, falando para todos aqui, nós estamos falando de animal vivo, nós não estamos falando de venda de comércio normal, estamos falando de animal vivo. E nada mais é que o veterinário concursado responsável para dar o ok, para emitir o alvará. Nós não estamos proibindo ninguém aqui
Entendeu? Nós podemos ser mais rigorosos, proibir a venda de animal, como está acontecendo em vários municípios. Eu sou favorável à proibição. Mas não, a comissão entendeu, né, Françon, para que chegue no meio termo, que faça pelo menos que tenha um veterinário responsável para autorizar esse alvará. Muito obrigado, senhor presidente. Continuamos em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis ao veto permaneçam como estão. Os contrários se levante. Veto mantido. O meu voto é favorável ao veto. Para a leitura do senhor secretário, projeto de lei 16/2019. Projeto de lei 16/2019. Prefeito Luiz Cavani dispõe sobre a criação da ação 1170, construção de unidade escolar no conjunto habitacional Morada do Bosque, no plano plurianual, PPA, 2018-2021, Lei Municipal 4062, de 10 de novembro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 4158, de 16 de julho de 2018, e dá autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para fins que especifica. Está em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Projeto de lei aprovado. Para a leitura do senhor secretário, projeto de lei 17/2019. Projeto de lei 17/2019, prefeito Luiz Cavani autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício. Está em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Projeto de lei aprovado. Para a leitura do senhor secretário, projeto de lei 18/2019. Projeto de lei 18/2019, prefeito Luiz Cavani autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício. Está em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Projeto de lei aprovado. Para a leitura do senhor secretário, projeto de lei 15/2019. Projeto de lei 15/2019, vereadora Débora Marcondes. Dispõe sobre a obrigação dos estabelecimentos privados no município de Itapeva a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Para a leitura do senhor secretário, o projeto de decreto legislativo 2/2019. Projeto de decreto legislativo 2/2019, vereador Rodrigo Tassinari. Concede título de cidadania itapevense ao senhor Gessé Osférido Alves. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Projeto de decreto legislativo aprovado. Para a leitura do senhor secretário, requerimento 72/2019. Requerimento 72/2019, vereador Tião do Táxi. Requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Itapeva informações sobre a possibilidade de implantar uma caixa de correio para os moradores do Jardim Bonfiglioli, Vila Santa Maria. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Requerimento aprovado. Para a leitura do senhor secretário, requerimento 80/2019. Requerimento 80/2019, vereadora Williana. Eu subscrevo o requerimento da vereadora. Consulto, senhores vereadores, se podemos dispensar, discutir e votar, discussão única, votação única, o item 9 ao 13 da pauta. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Está em discussão única o item 9 ao 13 da pauta. Em discussão? Com a palavra, o vereador Alexander Françon. Qual vai discutir? Está em discussão o requerimento 87/2019. Não, perdão, está em bloco, né, presidente? Sim. Está em
estou discutindo em bloco, tá? Está em bloco, né? Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu gostaria de falar do item 12 da pauta, que é o requerimento que estou fazendo ao deputado federal Guilherme Mussi, pois está uma discussão no Congresso Nacional sobre a reforma da Previdência. E a nossa honrosa Guarda Municipal ficou de fora na questão do regime especial. Então, eu estou fazendo um requerimento aqui ao deputado federal Guilherme Mussi, para que possa intervir junto ao governo federal. Como ele é deputado federal, ele pode fazer uma emenda no projeto que está tramitando no Congresso, para que inclua também a Guarda Civil Municipal na questão do regime especial de aposentadoria. Sabemos da importância da Guarda Municipal em todo o Brasil, em especial em Itapeva. Também é uma força aí auxiliadora da PM, da Polícia Civil e das Forças Armadas. É uma questão de segurança pública. Então, eu venho aqui falar desse requerimento. Estamos encaminhando ao deputado federal Guilherme Mussi, a um parceiro da cidade, e que possa estar fazendo uma emenda nesse projeto no Congresso Nacional, para que contemple também a GCM na questão do regime especial de aposentadoria. Sabemos que são mais de 140 mil GCMs hoje em todo o Brasil, e tenho certeza que eles também têm que ser valorizados nesta questão do regime especial, como as outras autoridades também no município e no Brasil já foram contempladas no regime especial. Permita a parte. Uma vez nós tivemos uma pequena discussão da cidade. Eu gostaria de perguntar ao nobre vereador, que é do PMDB, o Baleia Rossi é do PMDB, né? Também. Por que o senhor está fazendo requerimento para o Guilherme Mussi e não pede para o Baleia Rossi? Só para saber. Eu acho assim, o deputado Guilherme Mussi teve mais de 10 mil votos em Itapeva, e o Baleia Rossi teve 200. Eu acho que a responsabilidade do deputado federal Guilherme Mussi vai muito além de partido, pois esse requerimento vai beneficiar a cidade de Itapeva, as pessoas que moram aqui. Então, é todo o Brasil. Então, uma emenda de um deputado... A emenda de um deputado federal vai atender todo o Brasil. E eu fiz um acordo com o deputado federal Guilherme Mussi. Existem duas maneiras de apoiar um deputado. Quem ganha dinheiro, põe dinheiro no bolso, ou quem pede emenda e pode cobrar. Eu sou um deles que posso cobrar o deputado Guilherme Mussi com emenda e posso cobrar serviço dele, pois ajudei e não ganhei nem um centavo dele nas outras eleições. Gostaria de falar sobre o item, presidente. Item 13 agora. O vereador Alexandre Françon requer ao deputado federal Guilherme Mussi para que envie uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil para a cidade de Itapeva para a compra de uma motoniveladora Patrol para o distrito Areia Branca. Numa das minhas conversas com o deputado, eu solicitei que ele mandasse essa Patrol. E agora estou enviando via requerimento para que possa ser atendido e contemplado. Esse vereador hoje pode chegar ao deputado e apresentar esse pedido, pois não ganhei nada para apoiar. Apoiei ele em 2014, apoiei o deputado em 2010, em 2014, em 2018 também. Nós ajudamos, eu estive no Congresso diversas vezes com ele. Eu acho que, independente de partido, ele é um deputado da cidade, representa a cidade. Eu acho que está aberto para receber solicitação de todos os vereadores e de toda a população. Vou continuar pedindo, não só para ele, como para mais deputados também, que puderem nos ajudar. Pedir é livre, o não a gente já tem, vamos tentar o sim. Tá bom, presidente? Obrigado, boa noite a todos. Continuamos em discussão única. Em votação única, o item 9 ao 13 da pauta. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Requerimentos aprovados. Matéria para a próxima sessão. Dependendo dos pareceres das comissões competentes, em primeira discussão e votação, os projetos de lei 54, 67, 119, 130, 134, 139 e 145 de 2017. 57, 63, 64, 75, 89, 92, 94, 101, 102, 109, 113, 136, 142, 150, 156 a 158 de 2018. 3, 7, 11 e 19 de 2019. Em discussão e votação única, as emendas 01 e 02 ao projeto de lei 67 de 2017 e a emenda 01 ao projeto de lei 54 de 2017 e 01 ao projeto de lei 130 de 2018. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos.
Com a palavra o vereador Jefferson Modesto. Senhor presidente, vereadores, eu volto aqui a usar a palavra. Gostaria de falar hoje, senhor presidente, do secretário Pinóquio. Isso mesmo, secretário do Luiz Cavani. É o senhor Marco André, é isso mesmo. Então, senhor presidente, eu queria aqui fazer algumas colocações sobre o secretário Pinóquio, que é o secretário do Cavani, secretário do Meio Ambiente. Senhor presidente, na última, faz uns 10 dias atrás, a última sexta-feira, antecedendo o corte das árvores ali na avenida, esse vereador foi procurado, era meia-noite, por algumas pessoas ligadas à área ambiental, algumas pessoas respeitadas, inclusive, me comunicando que iria haver vários cortes de árvore em frente à prefeitura, em frente ao fórum, atrás do fórum, etc. Eu falei, não estou sabendo de nada. Eu vou perguntar para o secretário Marco André, que é o secretário do Meio Ambiente. Esse vereador mandou uma mensagem para o Marco André, 00:01. Está tudo gravado aqui, a mensagem. Inclusive, eu mostrei na comissão, todo mundo viu aqui. O senhor Marco André, que é o secretário Pinóquio, falou que não sabia de nada. Que não sabia de nenhum corte de árvore. Está aqui a mensagem dele. Falei, tudo bem, então. Eu respondi para alguns ambientalistas o que ele tinha me falado. Conversei com o secretário do Meio Ambiente, não tem nada a ver, ele me falou que não tem nada de corte de árvore nenhuma e tal. Se ele tivesse me respondido que havia o corte, eu teria comunicado tranquilamente. Vai haver o corte amanhã, algumas árvores, os laudos estão ali, acabou, encerrou o assunto. Mas esse secretário me colocou numa saia justa, porque eu passei para os ambientalistas que não haveria corte nenhum de nenhuma árvore de Itapeva, que o secretário do Meio Ambiente tinha confirmado para mim, por mensagem via WhatsApp. Pois bem, no outro dia, 8h10 da manhã, um monte de gente me ligando, ambientalistas de novo, Marcelo Tonini, gente respeitada, trabalha no Esguário, sabe, biólogo respeitadíssimo, e vários outros, dizendo que estava tendo o tal de corte de árvore. Eu falei, não é possível. O Marco André me falou ontem. Algumas pessoas ainda insinuando, senhor presidente, que esse vereador tinha mentido. Não, você falou para mim, você está junto com o Marco André. Eu falei, está doido junto com o Marco André? Não estou, jamais. Não estou. Ele mentiu. Inclusive, eu tive que expor, nunca fiz isso na minha vida. Eu tive que expor a mensagem via WhatsApp que ele tinha me mandado para poder me garantir que eu estava falando a verdade. Mas, enfim, senhor presidente, eu pedi um laudo, porque ele trouxe um laudo aqui, frajuto, Tony. Me desculpa falar. Tem 1,5 folha que pode cortar, conforme a lei e tal, mas não especifica árvore por árvore, não tem fotografia, não teve... não foi fiscalização antes do corte, teve várias e várias irregularidades. Eu pedi para o ambientalista Marcelo Tonini fazer um laudo para mim, e ele fez o laudo para mim, totalmente contrário ao laudo da prefeitura, e eu estarei ingressando semana que vem no Ministério Público contra o doutor Marco André, secretário Pinóquio, e também, senhor presidente, esse secretário aí, também vou notificar o Ministério Público, anda trabalhando em outro município em horário de serviço. 2h da tarde, ele lá em Itararé, trabalhando para a empresa GMH, por isso que ele não sabe das coisas. Ele fica trabalhando em vários municípios, recebendo dinheiro de Itapeva. Uma vergonha isso.
Tenho a prova aqui, estou anexando um documento, vou denunciar ele no Ministério Público por estar em horário do serviço, trabalhando para uma empresa terceirizada, dando laudos ambientais, sendo que ele está aqui em Itapeva trabalhando. Se ele é secretário de obras, secretário de meio ambiente, está fazendo o quê em Itararé, 2h30 da tarde? É uma vergonha isso. O senhor preste atenção, senhor Marco André. Tirando o dinheiro do povo que paga você para ficar lá em Itararé. Tenha vergonha na cara, peça exoneração. Para fazer um laudo para o corte de árvore, o senhor não faz direito. Agora, para trabalhar para a empresa terceirizada, o senhor vai. É um absurdo, senhor presidente. É um mentiroso esse secretário aí. Não fala a verdade. Eu não entendo como um cara desse está na prefeitura ainda. Não entendo. Mas vamos lá. Toca a vida. Estarei no Ministério Público com o laudo do Marcelo Tonini, fazendo a denúncia, juntamente com as fotos e com as provas que ele estava 2h30 da tarde em Itararé, fazendo laudo, participando de reuniões da empresa GMH. Muito obrigado, senhor presidente. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Laércio Lopes. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria apenas de fazer uma pequena observação em relação à votação que nós tivemos hoje aqui. Gostaria de deixar muito claro a inabilidade de alguns em se comprometerem em votar alguns vetos e depois voltarem atrás, Tony. Eu acho que cada um de nós somos conscientes muito bem dos nossos atos, mas dentro de um parlamento, o que nós exigimos normalmente das pessoas é que elas tenham postura em relação a algumas coisas. Ninguém, Margarido, coloca uma faca no seu pescoço e te obriga a votar nada. Mas quando você assume um compromisso, quando você entende algo, fica muito claro e muito tranquilo de nós defendermos, Tony. E existe um versículo bíblico que diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim ou não, não. O que passar disso? Então eu vejo que nós precisamos ter coerência com os pares aqui dentro e ser sincero. Ninguém é obrigado, Tony, mas mantenha a sua postura, seja correto e seja ético com todos aqui. Muito obrigado, presidente. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nada mais a tratar, convoco os vereadores para a 8ª sessão ordinária, a ser realizada quinta-feira, dia 28 de fevereiro, no horário regimental. E convido a todos para a audiência pública do 3º quadrimestre de 2018, e invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Eu peço aos senhores vereadores que só mais um minuto, por favor, que o vereador Margarido vai entregar um voto de aplauso, Margarido. Eu gostaria de pedir a presença do senhor René Portes aqui na tribuna. Está voltando. Senhor presidente, como eu fiz em nome da Câmara Municipal, peço que o senhor venha até aqui na frente também para entregar para ele. Boa noite a todos. Boa noite aos todos os vereadores, nobres vereadores aqui de Itapeva. É com grande honra que eu recebo. Não sei nem descrever a tamanha honraria, se eu consigo descrever em palavras, que eu estou recebendo hoje aqui. Tá? Só posso dizer a todos que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê sabedoria a cada um de vocês, que possam trabalhar para o povo, a favor do povo. Tá, muito obrigado.
Deus abençoe a todos aqui presentes aqui.